Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Agora vamos dar sequência, né? Aquela sequência de vídeo que eu comecei, né? Nessa semana anterior, falando um pouco sobre a DigitalOcean e nós criamos ali um droplet na DigitalOcean, né? E hoje eu vou continuar fazendo algumas configurações naquele droplet que a gente criou, né? Ali dentro do serviço da DigitalOcean. E vou mostrar para vocês como instalar um painel de gerenciamento, né? Parecido com o cPanel, para quem gosta de usar cPanel, que é o painel AA-Panion, que é gratuito, super simples, para quem precisa de uma máquina só para gerenciar ali vários sites pequenos. E ela é bem fácil de configurar, né? E tem vários recursos bem interessantes para vocês. Então, eu vou abrir aqui o nosso terminal, né? Para a gente já acessar o nosso droplet, tá? Que a gente criou. Então, eu vou só mostrar aqui na tela para vocês. Vou mostrar aqui na tela. Aqui está o comando do SSH para mim acessar a máquina que eu criei. Vou dar um Enter, ele vai pedir uma senha, né? Vai pedir o password. E aí eu vou colocar a senha. Vou entrar no Droplet, pronto, já entrei aqui, né? Vê que o sistema aqui ele está pedindo até um restart required aqui, né? Porque eu só fiz só aquele comando de atualização e só, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um restart direto aqui, né? Só para a gente garantir, tá? Sudo reboot. Ok, eu desconectei ó, o servidor ali, tá? Enquanto isso, ele está reiniciando. Enquanto ele reinicia, pessoal, eu vou acessar lá DigitalOcean para a gente, né? Fazer login na minha conta do DigitalOcean, só para a gente continuar aqui o trabalho lá e vendo o que a gente estava vendo, né, do painel do DigitalOcean até a aula anterior, tá? Só para especificar para vocês, minha DigitalOcean, eu faço login com a conta do Google, né? Então, aqui ela já está logada, tá, nos projetos, né? Eu criei os projetos do meu Access Design e aqui está a minha máquina ali na DigitalOcean, né? Você vê que aqui tem um endereço de IP, que é o Ubuntu, o endereço de IP dessa máquina. Se eu clicar nela, tem as especificações dela, né? Tem uns gráficos de uso de CPU, e entre outras coisas, né, que a gente tem aqui, né? São gráficos de disco, todo o monitoramento da máquina a gente tem aqui no nosso painel. E além de eu acessar ele pelo terminal, eu posso abrir ele pelo console aqui, pessoal, tá? Então, se você clicar aqui no ícone de console, você vai conseguir ver ali o seu console, tá bom? Então, antes de mais nada, eu vou entrar ali no Google e vou pesquisar para vocês o AA Panion, tá? E vou colocar aqui a Panion Install. E é aqui, no primeiro link que abre, ele já vai me dar as descrições para instalar o Panion, né? Para a gente. Ó. Install script. Vou copiar esse script aqui, porque eu vou precisar dele. Tá? Então, voltando lá na minha máquina, eu vou conectar novamente a máquina, ele vai me pedir a senha novamente. Eu vou entrar na máquina pelo SSH. Se eu der um ls aqui, ele vai ver que eu estou no home. Vou colocar o código que eu copiei, eu vou colar aqui, tá? Copiei aquele mesmo código lá do site, que é esse código que está aqui atrás, ó, esse mesmo, você cliquei aqui em copy e ele copiou. Aí, só vou dar Enter e deixar o Appenio instalar. Então, ele faz algumas configurações, aqui ele está perguntando sobre o diretório www, vou dizer que sim, tá? E aí ele vai começar a fazer o download dos pacotes seguintes, né? Ele vai baixar tudo, vai ficar carregando passo a passo do que nós vamos, todas as instalações necessárias para que o painel ele exista, ele funcione, né? Ele vai instalar aqui quase que automaticamente para vocês somente com aquele comando que nós acabamos de copiar e colar aqui, tá? Esse painel ele é muito simples, né? É leve, não é um painel pesado. Você vai ver que o download não vai pesar tanto, então você consegue subir
tanto aplicações PHP como aplicações Node.js com o Appium, tá bom? Ele tem algumas diferenças, né, de visual, de configurações, que são recursos que eles não têm e que você encontra no cPanel. Porém, ele é gratuito e o cPanel você tem que pagar licença por ele, então tem também essas vantagens, tá bom? Eu vou dar uma pausazinha aqui, pessoal. Vou aguardar essa instalação ser finalizada e após ele ser finalizado eu retomo aqui o vídeo, né, com mais detalhes sobre ele, tá bom? Bom, pessoal, finalizado todo o processo de instalação, o Appium ele encerra com esses dados aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Ele traz ali congratulations, Staley, né, que deu sucesso aqui, e ele traz alguns links, que são os links de acesso para a nossa máquina. É bom que a gente copie isso aqui, porque esses dados serão os dados necessários para que a gente possa gerenciar a máquina, gerenciar tudo que ele tem ali. Então, primeiramente, eu vou copiar esses dados, né? Guardar esses dados em um bloco de notas. Então, vocês, qualquer lugar que vocês quiserem, vocês podem guardar esses dados, né? Eu copiei eles aqui, ó, para a gente ter acesso. E vou pegar esse primeiro endereço que ele nos deu aqui e vou jogar na minha URL, tá? Vou jogar ele lá no meu navegador. Vem no navegador, ele vai me dar esse erro aqui de SSL, porque a gente não tem um certificado válido. Vou colocar aqui e avançado e vou continuar para esse site não seguro. E aí, para fazer login, nós vamos pegar o que ele mandou aqui, ó, o username e o password. Então, vou pegar o username, vou copiar aqui em cima, vou pegar o password, que está aqui embaixo, e vou jogar também em password. Vou dar lá um login. E aí está feito o nosso login, né? A instalação do painel está aqui. Só que ele ainda não está pronto totalmente para que a gente possa subir nossos sites, né? Eu preciso de um tipo de gerenciamento. E aí vai muito pela sua preferência. Você gosta de usar o Nginx, né? Ou você gosta de usar o Apache 2.4? Eu, preferencialmente, tenho mais intimidade de trabalho com o Apache. Então, eu sempre prefiro utilizar o Apache, né? E aí ele já dá para você algumas coisas. Ele dá o PureFTPD, ele dá o PHP-Admin, a versão 8.3 do PHP, a versão 5.7 do MySQL. Você pode escolher entre MariaDB ou MySQL também, ó, lá embaixo, se vocês prestarem atenção. E aqui também nas versões, né, a versão 2.4 ou 2.2 do Apache. Eu prefiro manter essa mesma versão que a gente tem aqui. E aí só dá esse one click e ele vai começar a instalação de todos esses pacotes para a gente, deixando o nosso servidor pronto para servir um site PHP, né, nessa versão do PHP, que é a versão 8.3. Eu vou dar um OK. Né? Você tem a versão compilada, a Fast, né? Eu prefiro a Fast. No meu ver, a Fast ele é um pouco mais rápida. Então eu vou dar um one click. E aí ele vai começar o processo de instalação. Bom, como o processo de instalação inicial, né, ele demorou em torno de 10 a 15 minutos, esse daqui ele demora um pouquinho mais, porque ele vai buscar todos os pacotes no repositório do Appium, que não é tão rápido para a sua instalação, tá? Então, dependendo de qual máquina você estiver utilizando, da rede, de tudo ali no contexto, isso pode demorar até uma hora e meia só baixando esses pacotes. Mas você pode deixar somente seguir o fluxo e esperar que ele vai finalizar isso daqui, tá? Ele não vai interromper para você. Enquanto isso, você já pode, inclusive, adicionar outras coisas no seu servidor. Por exemplo, aqui ele está rodando a instalação do Apache 2.4. Você vê que aparentemente é até um pouco rápido, mas ele demora bastante sim para puxar isso aqui, né? Mas depois dessa primeira instalação, o restante dos pacotes são bem rápidos para baixar. Mas eu vou fechar ele aqui por um minuto, tá? E vou instalar logo outras versões de pacote que ele está pedindo para quem usa o Pro, né? Porque esse aqui é uma versão free, mas também tem uma versão Pro que você pode usar. Então.
Ele mostra que o uso da CPU está bem alto, exatamente por causa dessas instalações que estão rodando. A memória RAM está tranquilo, o disco tem bastante espaço, né? E aí esse CPU aqui ele vai sempre variando, vai subindo e descendo conforme o processo de instalação. Mas na nossa lateral aqui, na App Store aqui do lado, lá embaixo, vou clicar aqui nesse App Store, e aí eu já vou procurar aqui por PHP. Porque é comum a gente usar também versões anteriores do PHP, além da 8.3, que é que a gente escolheu ali. Então eu vou clicar para instalar ali, ó, versão 8.2, né, na versão Fast. Ele vai adicionar aqueles pacotes, confirmei, tá vendo? Ele já adicionou na sequência ali, ó, o 8.2 para ser instalado. Aí eu vou instalar a versão 8.1, gosto de ter a versão 8.1, e vou instalar, pedir para que ele adicione essas instalações a versão 7.4 também, tá? Porque é comum a gente ter sites que usam essa versão de 7.4. E aí ele já inclui na sequência, e conforme ele for finalizando suas instalações, você vê que ali está instalando o Apache, mas ele vai fazer tudo em sequência, ele vai finalizando um, finalizando o outro, e assim, por sequência, a gente acaba tendo um servidor mais completo, com as configurações de PHP, com as versões de PHP que a gente precisa, tá bom? Então, eu vou esperar que ele finalize esse processo de instalação também, vou pausar um pouco o vídeo e nós voltamos novamente agora com tudo já instalado, né, para vocês irem vendo aí como funciona o Appium, e nós vamos subir uma primeira página com a Appium, tá? Uma primeira página de um site ali dentro. E você vai ver como é simples e como a gente pode ter vários sites ali dentro, que é bem interessante isso, tá? É bem interessante vocês usarem isso. E paralelo a isso, né, você tem algumas vantagens. Você pode utilizar também alguns recursos de domínio que nós temos no serviço da DigitalOcean, tá, pessoal? Dentro do serviço da DigitalOcean. Então, vou só dar uma pausa aqui e daqui a pouquinho nós retornamos. Valeu? Vamos lá, pessoal. Voltamos aqui mais uma vez. Agora, toda a instalação foi completa, né? Se a gente ver aqui, ó, tá aqui todos os pacotes que a gente escolheu ali, o PHP MedMin, o PHP 7.4, 8.1, 8.2, né? Todos que a gente escolheu, né, estão aqui e ele mostra essa telinha assim como current, né, e que foi tudo instalado. E aqui temos os logs também, né, trazendo sucesso ali no final. Beleza. Agora eu vou fechar isso daqui, vou mostrar para vocês antes de mais nada o que a gente tem de configurações, tá? Se a gente clicar aqui em Settings, lá embaixo, né, a última opção lá embaixo, ele tem algumas opções que vai mudar um pouco. Primeiro, o nome que aparece lá no login do Appium, o timeout aqui, né, que é um tempo de sessão que ele vai expirar depois desse tempo. Aquele finalzinho da URL, que é isso aqui, ó. Não, aqui ele não mostra, né? Mas quando a gente vai acessar, que a gente criou o link lá, a gente tem sempre como URL de segurança esse finalzinho aqui, ó, esse barra. Aí ele gera alguns caracteres para criar a URL, que é a URL por onde você vai acessar o painel. Então, se você passar apenas o link, né, até a porta e não passar isso daqui que está depois do barra, você não vai chegar à área de login. Então, às vezes, é difícil decorar isso aqui ou guardar isso aqui em algum lugar. É até mais seguro manter, mas às vezes você quer que seja mais simples, então você pode simplesmente modificar isso daqui, né, nessa informação aqui, ó. Você altera isso, você clica em Set e ele vai mudar o set. Você consegue mudar o password também, você consegue mudar na verdade, eu até falei errado, pessoal, desculpa. Aqui eu estou setando o user, né? Tem um panel user. Esqueci, eu não li, acabei falando direto. Mas isso acontece. Né? Aqui você muda o seu user, que é o user que você ganhou ali como padrão aqui, ó. E aqui embaixo você muda o password, que você também ganhou como padrão lá na hora de gerar as coisas, né? Aqui você muda o timeout, como a gente falou lá em cima, né? As configurações de backup, em qual pasta vai ser gerado o backup. Se a gente navegar lá na nossa máquina virtual, que ali foi recém-criado tudo, né? E a gente fizer cd/www,
né, que é esse diretório que ele acabou de criar, né, e der um ls, você vai ver que tem aqui, ó, o backup, que é o lugar onde está salvando, e o www root, que é o lugar onde fica todos os seus sites, né? Todo site que você criar vai para o www root, tá bom? Então, nós temos tudo isso aqui de configuração. Pronto, agora sim, a gente chegou na área lá do barra, né? Que tem barra e a hashzinha ali na frente, que foi gerado. E aí a gente pode modificar isso aqui também. Outra coisa que é possível é setar um domínio, né? Você pode apontar um domínio para cá e escolher ele para acessar o seu painel ao invés de você digitar o IP, né? Que está aqui, o IP, tá? Então, em vez de você digitar o IP, você seta seu domínio. Só que indicado para isso é que antes de você fazer essas configurações de apontamento de IP, você crie um website. E como é que nós criamos o website? Aqui na opção ó, website, tá? Primeiro aqui ele já mostra pra gente, eu estou com o Apache 7.4, a versão default do PHP aqui está com uma 7.4, mas você pode mudar e colocar 8.3 e confirmar, essa vai ser a versão do PHP padrão. Lembrando que se a gente for lá na máquina e der um PHP-V, ele sempre vai trazer como o PHP padrão do console, esse que você setou ali no CLI, tá? Esse que você setou aqui. E para criar um novo site, você vem aqui, ó, add new site. Eu vou fazer um teste aqui com o meu site, que é um dos domínios que eu tenho, que é o ISAP, que é um site ainda em desenvolvimento, né? Vou colocar isap.br e depois eu coloco www.isap.com.br, beleza? Aí aqui ele vai perguntar, você quer criar um usuário FTP? Então você cria um usuário FTP, ele já te deu ali, ó, um usuário FTP e uma senha, que você consegue acessar as pastas desse site usando um FileZilla ou outro cliente FTP que você tenha. Um banco de dados, você quer criar logo um banco de dados? Sim ou não? Se quiser, você coloca aqui, ó, MySQL, ele vai criar um usuário e uma senha para esse banco de dados, tá bom? Aqui você tem a opção de criar categorias, se você quiser, né, criar seus sites e separar eles em categorias, você pode fazer isso. Mas nesse caso aqui eu não criei, eu vou deixar em branco. Eu não vou criar um banco de dados, vou deixar sem o banco de dados, eu posso criar depois. E vou criar os sites, esses dois sites aqui, tá bom? Então eu vou confirmar, né, a criação dele. Lembre, na hora de criar você precisa colocar o domínio sem o www, aí você dá um enter, pula uma linha e coloca o domínio com o www, tá bom? Aqui você tem a descrição do seu site, que ele já gerou automaticamente, mas você pode colocar uma outra descrição, que fica a seu critério. E aí ele já cria aqui a pasta aonde vai ficar o site. Ele vai estar na pasta www, dentro de www.root, e a pasta pública dele é exatamente a pasta que leva o nome de domínio que você está criando, que é o isap.com.br. Eu vou confirmar, tá? E aí ele vai criar o site para a gente. Bom, pessoal, agora depois de criado, né, o nosso website, a gente precisa ver se ele está funcionando, tá? Então aqui ele já listou meu website aqui, tá? Só que esse domínio eu já utilizava ele em um outro serviço, então ele apontava o DNS para outro lugar, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, lá no meu registro BR, então vocês podem abrir no navegador de vocês o registro BR, outro servidor que vocês usaram para registrar seu domínio, não importa. O que importa é que você tem que apontar o name server para um name server lá na DigitalOcean, tá? Então, antes de mais nada, eu vou abrir aqui minha DigitalOcean, vou lá em Manager e vou em Network. Como eu já usava aqui em Domains, ó, na aba Domains, eu já usava esse domínio, eu vou deletar ele aqui para a gente fazer esse processo novamente, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui em Network, eu vou adicionar o domínio o qual eu usei lá no site, que é o domínio isap.com.br, tá? E aí, ele pergunta em qual dos grupos e projetos, né, que a gente tem. Eu tenho esse First Project e tenho um Access Design, que é o que a gente está usando aqui. Vou selecionar Access Design e vou fazer um add domain. Bom, ele adiciona o domínio. Só que isso aqui não é suficiente. Ele me deu aqui os name servers, né, da DigitalOcean, NS1, NS2 NS3, .digitalocean.com. Eu tenho que ir lá no meu registro BR,
ir no domínio ao qual eu quero gerenciar, que no caso é esse meu domínio aqui. Aí eu vou passar tudo isso aqui lá para baixo e vou aqui, ó, em DNS. E nessa parte de DNS é só eu preencher colocando os name server do Access Design e salvar essas alterações. Nesse caso aqui já está, então eu já salvei e ele já deve apontar para cá. Como eu disse para vocês, eu usava esse domínio apontado para um outro servidor, então ele tem um tempo de propagação. E como é que eu faço para verificar para onde está apontado o meu DNS, se ele já propagou ou não? Eu uso esse site aqui, ó, que é um serviço bem conhecido chamado dnschecker.org. E aqui eu escolhi o name server, ver que aqui ele apontava para a VSL, que era onde eu usava o domínio. E aí eu vou fazer um novo search. Veja, ele está apontando para o NS1, NS2 e NS3, né? Mas em algumas zonas ele ainda aponta para a VSL. Por exemplo, aqui no Brasil, ele ainda está apontando para a VSL. Então eu preciso esperar propagar para que o meu site ele exiba a URL, tá? Como ele ainda não propagou o suficiente, propagou em alguns países, mas não no Brasil, é provável que quando eu acessar, ele não aponte para a página default que está lá no meu, na minha máquina que eu acabei de criar. Mas, mesmo assim, eu posso seguir com as configurações. E a próxima configuração é adicionar um registro tipo A, vê aqui em cima, ó, tem os records, né? Apontado para a minha máquina, para o IP da minha máquina, lá na DigitalOcean. Isso é muito fácil no DigitalOcean. Você coloca aqui um arroba, tá? E ele já preenche aqui para mim, ó, que o arroba é o domínio principal, é o exato.com.br. E aí, quando eu clicar aqui, ele vai me perguntar, é para essa máquina aqui, para o Ubuntu 01? É ela mesmo. Então, eu vou adicioná-la e vou criar o recorde. Então, quando ele propagar, esse domínio principal já vai estar apontando para cá. E a segunda coisa, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é um CNAME, tá? Trazendo www também. Então, eu vou digitar aqui www e vou colocar o arroba, ou seja, o www ele vai fazer parte desse registro A que eu acabei de adicionar. Vou fazer um create record e pronto. O domínio principal ele já está funcionando. Mas é provável que o site ainda não exiba, pessoal. Por que ainda não vai exibir? Porque o DNS simplesmente ainda não propagou, ele ainda aponta para cá. Mas eu vou fazer um teste, né, para a gente ver se ele vai abrir ou não. Vou fazer o teste aqui para vocês. Tá? Vou clicar aqui. Veja que ele está demorando um pouco para carregar. Aí ele me deu um erro, né? Um erro aqui, em conexão recusada. Eu vou tirar o HTTPS, vou pôr HTTP. Ele ainda está me dando um erro de conexão recusada, né? No zap.com.br. Bom, pessoal, apesar do tempo de propagação que ainda precisa, né, ser exibido, a gente finalizou aqui a nossa criação do site e a instalação do painel Apenion. Então, nós voltamos depois um outro vídeo, talvez mostrando um pouquinho mais, né? E se vocês tiverem alguma curiosidade, é só entrar em contato, né? E não deixem de se inscrever aí no nosso canal, no canal Access Design, e compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas, tá? E muito obrigado, obrigado por vocês estarem sempre nos acompanhando. E aqui está feito a nossa instalação do Apenion. Depois vamos fazer a instalação de um outro painel bastante conhecido também usando esse mesmo esquema aqui, usando os servidores aqui da DigitalOcean, tá? Então, valeu pessoal e até o nosso próximo vídeo.